Bom, boa tarde para vocês. Hoje a gente está aqui para falar de formulários, né? Meu nome é Cristina Haas e eu sou contadora aqui da Office Tax Services, que é uma empresa localizada em San Diego, na Califórnia, né? A gente tem por objetivo ajudar a comunidade brasileira nesses assuntos tributários aqui nos Estados Unidos. Bom, hoje a gente vai falar de formulários. A gente tem aqui o W4, o W9, o 1040ES. O que é 1040ES? A pessoa fica perguntando, né? O que é 1040ES? Bom, então vamos explicar tudo isso. O que a gente tem hoje para falar? A gente vai dar uma visão geral, o que é esses formulários, o que é a famosa dupla W4, W2, né, W2, e a outra dupla W9, T99, o 1040S, o que é isso, os próximos passos, as perguntas e os nossos agradecimentos para quem está aqui com a gente hoje. Bom, primeira coisa, uma visão geral, né? Por que nós escolhemos falar sobre formulários agora, esse mês? Porque isso é uma coisa que afeta muita gente. Todo mundo que vai fazer a tax return, que na verdade todo mundo fala tax return, mas é income tax, né? Income tax, todo mundo que vai fazer isso vai ser de alguma forma afetado por esses formulários aqui. Essa é a primeira coisa. Então, vamos começar com o W4 e o W2. Primeiro, quem precisa assinar W4? O que é o W4? W4 é um formulário que, quando a pessoa está entrando numa empresa para ser empregado, ela vai assinar o W4, falando, na verdade, quantas allowances que ela vai permitir que o governo segure, ou seja, o que é allowances, né? É um fator que vai falar, olha, do meu salário que eu estou recebendo nesse paycheck aqui, você pode segurar para me acertar as taxas mais tarde com você, esse tanto. Então, isso que é allowance. Então, quem precisa assinar W4 é todo mundo que vai, no caso, trabalhar como empregado de outra pessoa. E vamos dar uma olhadinha aqui no W4. O que é o W4, né? W4 é esse form aqui, a gente está vendo aqui o modelo já de 2019. Então, o W4 é só esse pedacinho aqui que vocês estão vendo, tá? Só esse pedacinho aqui. E aí, deixa eu até trazer aqui uma varinha aqui, ver se eu consigo... Opa, peraí. Deixa eu ver se eu consigo dar uma varinha aqui pra gente... Espera aqui, vou ter que compartilhar com vocês a tela. Espera aí, só um minutinho. Eu acho que é aqui. Eu preciso compartilhar essa tela. Espera aí. Então, vamos ver aqui.
Pronto, agora eu acho que vocês estão conseguindo ver. Alguém me falou que vocês não estavam conseguindo ver. Então, vamos lá. A gente está aqui, né? Quem precisa assinar W4 é quem é empregado, é trabalhando como empregado para outra pessoa. E o que eu estava mostrando era justamente o W4, que é isso aqui. Então, a gente vai ver que a gente está usando uma versão de 2019. E aqui, esse pedacinho aqui, ó, é o W4. Então, o que você tem que preencher aqui? Você tem que preencher o seu nome. Ah, aqui que eu vou pegar a minha varinha. Deixa eu pegar aqui. Aqui, achei a minha varinha. Então, vamos lá. Você precisa preencher aqui o seu nome, o primeiro nome e a inicial do nome do meio, se você tiver, né? O último nome, o seu Social Security Number. Uma coisa aqui para você, só quem tem Social Security Number e que tem permissão para trabalhar nos Estados Unidos e que pode preencher W4. Isso é uma coisa bastante importante. Aqui, ó, depois você vai colocar aqui o seu endereço, cidade, estado e o seu zip code. Você vai colocar aqui o seu estado se você está solteiro, se você está casado, ou se você está casado, mas quer fazer a sua... segurar suas taxas como se você fosse solteiro. Então, você tem essas 3 opções. E aqui no número 5 é onde você vai colocar a quantidade de allowances. E a pergunta que a gente mais escuta é, mas como é que eu sei a minha quantidade de allowances? Tá bom, como é que você sabe? Você vai aqui embaixo, preenche essa worksheet, vai responder essas perguntas aqui, e geralmente você vai ter o resultado de quanto é a sua allowance aqui, tá? Então, o quanto que você achar aqui é que você vai trazer para esse campo número 5 aqui. O número 6 é só se você quiser segurar alguma coisa a mais do que em dinheiro, vamos supor. Ah, eu quero o tanto que dá aqui ainda segurar mais $200. Mais $500. Então, você coloca essa quantidade aqui. E no número 7, se você tem alguma isenção. Ou seja, se você, mesmo podendo ser funcionário de uma empresa, você não precisa pagar taxas federais para o governo. Então, aí você tem aqui a sua isenção, tá? Então, esse aqui foi o W4. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, né? E a gente tem a nossa segunda pergunta aqui. Quando enviar? Quando enviar esse W4? Quando você entra na empresa. Isso aí é quando você tem que enviar o... E aí, com que frequência eu preciso enviar esse W4? É só quando eu entro na empresa? Não. Na verdade, quando alguma coisa nesse formulário muda, qualquer informação lá muda, ou quando você quer mudar alguma coisa, por exemplo, eu tinha uma allowance de 1, mas eu não quero mais que segure 1, eu quero que segure 0. Quanto menor é o número de allowance, maior é o seu desconto que você vai ter no seu contra-cheque. Ou seja, você está pagando mais taxas, tá bom? Então, quanto é maior o seu... quanto maior for a sua allowance, menor você vai ser descontado de taxas. Qual a frequência que eu tenho que dar? Então, eu já falei, quando é que você fizer qualquer alteração, ou então, quando você quiser mudar a sua allowance. Como é o recolhimento desse imposto? Esse imposto, na verdade, é recolhido a cada paycheck. E você vai fazer
balanço, ou seja, você vai acertar as contas com o governo quando você fizer a sua declaração de imposto de renda, ou sua tax return, ou income tax, é a mesma coisa. Como preencher o W4, eu acabei de falar, né? A gente foi lá no W4 e viu campo por campo lá, como preencher esse W4. Quem envia essa W2? Quem envia a W2 é o seu empregador, ou seja, a pessoa que você trabalhou na folha de pagamento no outro ano, até no máximo 31 de janeiro, ele vai estar te enviando esse documento que chama W2, que nada mais é do que o seu informe de rendimentos, ou seja, tudo que você ganhou naquela empresa durante o ano anterior. Quando é que eu recebo essa W2? Acabei de falar, de até 31 de janeiro do ano seguinte. Nesse caso, por exemplo, quem vai receber W2 de 2018, vai receber a W2 do que ganhou em 2018 até 31 de janeiro de 2019. E se eu não recebo a W2, o que eu faço? Você tem que entrar em contato com o seu empregador e falar com ele, olha, eu não recebi a minha W2. Talvez ele tenha o seu endereço errado, talvez ele tenha as suas informações não corretas, às vezes ele ainda não enviou por algum problema que ele teve. Enfim, ele vai ter, se ele já te enviou, ele pode te dar uma cópia da W2 que ele enviou, tá? Mas é com ele que você vê isso daí. Então, a gente assina a W4 quando a gente entra na empresa, cada vez que a gente precisar qualquer alteração lá, e no ano seguinte, até 31 de janeiro, você vai receber o W2, que é o W2, tá bom? Então, essas foram... Agora, vamos falar W9. Quem é W9? W9, se a gente for comparar, é a mesma coisa do W4, só que não é para quem trabalha na folha de pagamento, é para quem é autônomo ou self-employed, é a mesma coisa. Tá? Então, quem assina a W9 é quem vai trabalhar para alguém como autônomo, quem vai prestar um serviço, vai assinar a W9 quando começa a trabalhar para aquela pessoa. Então, quem precisa assinar o W9, a gente acabou de falar. Vamos dar uma olhada no W9, né? Ó, esse é o W9. E aí, já que a gente está aqui, a gente já vai falar como é que preenche o W9. Primeiro é o seu nome aqui. Se você tiver fazendo business como outro nome, por exemplo, se você tiver um DBA ou tiver um nome fantasia, então aqui você vai colocar o nome que você está operando como business. Então, isso aqui eu estou falando hoje da W9 que você preenche como self-employed, tá? Que mais que a gente precisa preencher aqui, ó? Já que a gente está falando que a gente vai preencher a W9 para quem é self-employed, a gente vai clicar nessa parte aqui, ó, Individual, Sole Proprietorship ou Single Membership. Então, você vai marcar isso aqui, vai colocar o seu endereço aqui, vai colocar a cidade, o zip code, né? E vai colocar aqui, ó. Se você tiver Social Security ou IT Number, você vai preencher aonde tem Social Security Number. Se você tiver EIN Number, que é Employer Identification Number, você vai preencher aqui, Employer Identification Number. E você tem que assinar e colocar a data. É só isso que gasta para preencher a W9, tá? Para quem é self-employed, tá? Então, o que você vai ter aqui? O seu nome. E aqui vai ser o nome do business, se você tiver operando o business com outro nome. Se não, você pode deixar isso aqui em branco, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação.
E aqui, com que frequência eu preciso mandar uma W9? W9 você precisa mandar uma vez por ano quando atualizar a nova versão do ano ou quando você começa a trabalhar com aquela pessoa, tá bom? Como é que é o recolhimento do imposto da W9? O imposto da W9 deveria ser recolhido a cada quora, ou seja, a cada 3 meses, certo? Por quê? Agora, isso, na verdade, é o seguinte, se você acha que você não vai ter mais que $1.000 de lucro no final do ano, você não precisa recolher no primeiro ano a cada 3 meses, tá? Você não precisa porque, na verdade, você não vai ter muito o que pagar e você também não vai ter multa se você não pagar. Então, quando é que eu recolho nesse caso? Quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda, tá? Como é que eu preencho a W9? Eu acabei de explicar para vocês, já que a gente já estava lá na W9. Quem envia a T99, quem envia é a pessoa que prestou serviço para você. A pessoa para quem você prestou serviço. Né? E quando é que ela tem que te enviar? Ela tem que te enviar até 31 de janeiro do ano seguinte. Vamos dar uma olhadinha o que é a T99. A T99 é esse documento aqui. Esse documento aqui, ó, a pessoa para quem você trabalhou vai te mandar isso aqui preenchido. Se você é um autônomo e trabalhou para essa pessoa, ela vai colocar aqui os dados dela, colocar o Tax ID dela aqui, o seu Tax ID aqui, as suas informações aqui e o valor que você vai ter que declarar no campo 7. Não incluir compensation, tá? Então, é um formulário simples, você vai receber. Se você receber o T99, você tem que fazer a declaração usando o seu T99. Voltando lá para a nossa apresentação, quando é que eu recebo o T99? Até 31 de janeiro do ano seguinte, tá bom? E se eu não recebo? Se eu não recebo, eu tenho que contactar aquela pessoa para quem eu trabalhei, para quem eu prestei serviço, e perguntar, olha, eu não recebi ainda meu T99, você já mandou, você vai mandar, porque você não deve fazer a sua declaração de imposto de renda sem todos os seus documentos que você teria que fazer a declaração. E T99 é imprescindível se você for receber, tá bom? Então, falando aqui da nossa dupla W9 e T99, W9 você assina quando você vai trabalhar para alguém como autônomo ou como self-employed e recebe a T99 quando for no ano seguinte até 31 de janeiro. Então, vamos prosseguindo. Quais as diferenças entre W2, W2 ou T99? Né? Primeiro é o pagamento de imposto. Mas como assim é diferente? É diferente o seguinte, o W2, né, ou o W4, quando você assina, você paga o imposto a cada paycheck. Antes, durante todo o ano você vai pagar taxas, imposto. Então, você paga. A T99, na verdade, o W9, quando você assina, você não vai pagar toda vez que a pessoa vai lá e te dá um cheque. Isso não vai vir descontado lá. Não vai vir. E aí você é que tem que pagar. Dependendo da quantidade que você recebe, você vai pagar a cada 3 meses. Dependendo da quantidade que você recebe, você vai pagar quando você fizer a sua declaração de imposto de renda. Tá bom. Esse é o primeiro ano. Quando você fizer a sua declaração de imposto de renda, dependendo do tanto que você ganhou,
a gente vai fazer para você, por exemplo, o quê? O seu estimated taxes, para você pagar durante o próximo ano a cada 3 meses e não ter uma multa que chama underpayment penalty. Então, se você pagar direitinho o que você tem que pagar, você não vai ter essa multa, tá bom? É para isso que se paga em dia. E outra coisa que a gente, outra diferença que a gente tem é na declaração de imposto de renda, né? Quem faz W2 já pagou o imposto, a grande parte vai lá, vai acertar e vai ver se tem a pagar ou se tem a receber. Geralmente, na maioria dos casos, a pessoa recebe, porque ela geralmente paga mais do que ela deveria ter pago. Geralmente, não, isso não é regra para todo mundo. E quem está no 1099, geralmente tem que pagar, porque geralmente as pessoas não pagam isso por fora e pagam a multa aqui, mais o que tem que pagar de imposto. A outra diferença na declaração de imposto de renda é o quê? É que no W2 você já recebe ali aquele valor líquido. No 1099 você recebe o valor bruto. Então, no 1099 você vai poder deduzir todas as despesas que estão relacionadas à atividade que você exerceu. Então, por exemplo, se você dirigiu Lyft, né? O que você recebeu lá do Lyft foi bruto. E aí, você ainda tem que ver, olha, quanto que eu gastei com o meu carro, quanto que eu gastei de gasolina para trabalhar, quantas milhas eu dirigi, né? Quanto de telefone que eu usei para fazer esse trabalho. Enfim, todas as despesas que forem relacionadas, você vai poder deduzir. Tá? Isso é outra diferença na declaração de imposto de renda entre quem é W2 e quem é 1099. Tá. E a gente tem aqui só proprietorship freelancer. Quem é essa categoria? Na verdade, W9, mas ele não assina geralmente um W9. Muitas vezes ele não assina, às vezes ele não recebe T99, porque ele pode estar fazendo uma prestação de serviço pequena aqui e ali, então ele vai ter quem, por exemplo, é o pequeno empreendedor, né? Então, ele não vai ter T99, ele não vai ter W2, e aí como é que eu faço a declaração de imposto de renda? Eu faço informando quanto eu ganhei e quanto eu gastei. Mesmo assim, você tem que declarar. Você não precisa ter T99 para fazer a declaração de imposto de renda, tá bom? Então, esse, na verdade, é o caso de quem é pequeno empreendedor ou freelancer, tá bom? E agora a gente vai falar sobre 1040S. O que é 1040S? 1040S é o formulário onde a gente faz o Estimated Taxes. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ó, o 1040S, você está vendo esse tanto de coisa aqui, mas o formulário mesmo é só essa parte aqui, ó. Ó, começa aqui, tá vendo? Então, esse daqui é de 2019. Geralmente, se coloca aqui, quem faz isso aqui é quem mexe com contabilidade, porque talvez você não saiba calcular esse formulário que tem que ser, geralmente, uns 15%, tá, do valor líquido, ou seja, do lucro que você ganhar. Então, esse aqui é só para vocês saberem qual formulário que é. Esse aqui é o Estimated Taxes, que é o 1040X, tá bom? Então, esse eu tenho. Quem precisa fazer é quem tem obrigação de pagar mais de $1.000 de imposto no ano e trabalhou como
self-employed, tá? E se não fizer? Se não fizer, tem aquela multa que chama underpayment penalty, tá? Se não fizer, é isso que vai acontecer. Não é uma multa tão alta, mas quem é que gosta de pagar multa, né? Acho que ninguém gosta. Qual a frequência que a gente tem que fazer isso aqui? A gente tem que fazer a cada 3 meses. Tem as datas certinhas de fazer. Que, no caso, começa abril, né? É depois junho, depois setembro, depois... não, deixa eu ver. Abril, 15 de abril, depois mais junho, julho, na verdade é junho, agosto, setembro, outubro, e aí janeiro do ano seguinte. Mas quando a gente faz a tax return, a gente já dá todos esses formulários para você preenchido, tá bom? Declaração de imposto de renda já define o seu estimated tax, ou seja, quando você... Só o primeiro ano que você tem que ter essa preocupação, se você vai ter mais de $1.000 líquido para pagar de taxas ou não. Se você, a partir do segundo ano, na própria declaração, a gente já dá esse formulário preenchido para você, tá bom? Tá. E aqui a gente vai falar dos serviços exclusivos que a Office Tax Services para quem, principalmente para quem é brasileiro aqui. Primeiro, a gente explica todo o processo de qualquer formulário e da sua declaração de imposto de renda em português, né? Mesmo aquelas pessoas que já falam inglês fluente, sempre falar na língua nativa é muito melhor, né? A gente consegue mostrar de uma forma talvez mais clara nesse sentido. Outro serviço exclusivo que a gente oferece, né? Caso você receba uma carta do IRS, a gente orienta como é que você deve proceder. A gente não vai lá e vai fazer o procedimento para você, mas a gente vai falar o que você tem que fazer com aquela carta. Tá? Você, a partir desse ano, você vai poder comprar um seguro que tem validade de 1 ano, tá? E ele custa $85, né? Ele custa $85. Esse seguro, ele tem assistência em inglês. Se você quer o mesmo seguro com assistência em português, esse valor vai para $105. E você vai ter esse mesmo seguro com assistência em português. Então, para que é esse seguro, né? Para se você receber uma carta do IRS, se você for auditado, ou então se você tiver a sua identidade roubada, que aqui é o que eles falam de identity theft. Então, com esse seguro, o pessoal do seguro resolve todo o processo. Você realmente fica livre disso, de participar. Porque quando isso acontece, não é tão raro assim, a pessoa fica realmente muito estressada com todo o processo, né? É uma coisa bem chata. E acontece, né? Infelizmente. Quais são os próximos passos? Bom, se você aprendeu como fazer, é só entrar em ação. Sempre que precisar de W4, você vai já poder preencher, W9, preencher, né? E se você tiver alguma dúvida com relação a tax return ou qualquer um desses formulários, a gente pode ajudar. Bom, agora a gente vai separar um espaço para perguntas. Deixa eu ver aqui o meu chat, né? Deixa eu ver o que é aqui, que eu tô meio perdida com o chat aqui. Eu acho que eu vou unmute aqui as pessoas e eu acho que a gente, se vocês conseguirem falar, deixa eu pegar meu
Eu acho que com esse aqui eu vou conseguir escutar. Alô? Ah, já abri o chat também. Que diferença... Qual a diferença da retirada de imposto? Deixa eu ver, deixa eu colocar então no mute aqui para todo mundo. Ok. Então vamos lá. Que diferença... Qual a diferença de retirada de imposto quando colocar solteiro e casado no W4? Ah, tá bom. Então, vamos ver aqui o que é isso. Acho que eu vou voltar para o meu microfone aqui. Tá, a diferença é o seguinte, que como solteiro, você vai ser descontado mais taxas do que como casado. Casado, ele está achando que você, o governo acha o quê? Que você tem outra pessoa também pagando imposto, né? Então, quando você fala casado e solteiro, basicamente essa diferença, mais desconto de taxa. Solteiro, menos, mais e casado, menos, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, bom, então acho que de dúvida é só essa. Pelo jeito, foi bem explicado. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que veio, que estava aqui com a gente nesse, nessa apresentação, né? Segue aí o meu contato, o meu e-mail, o nosso telefone. Qualquer dúvida, vocês podem ligar ou vocês podem entrar em contato através desse e-mail. A gente agradece a presença de todo mundo. Muito obrigada e até a próxima, no nosso próximo webinar, tá bom? Um beijo para todo mundo.